Escalar rumo ao topo da montanha do MMA não é uma tarefa fácil e às vezes só vencer não é o suficiente. Quanto mais atenção você chamar pra si, seja através de trash talk, seja com um bom desafio na entrevista pós-luta, melhor. E embora isso não seja um pré-requisito, muitos lutadores aderiram à escola do Chael Sonnen e de Conor McGregor para tentar de uma forma ou de outra acelerar o passo em suas caminhadas no esporte. Querer ditar o ritmo da sua própria trajetória de carreira é certamente compreensível e louvável, mas alguns lutadores mandaram mal na hora de topar lutas que claramente estavam acima dos seus níveis técnicos naquela hora, o que resultou numa noite trágica no octógono. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que deram um passo maior do que a perna no UFC. Número 10, Phil Davis vs Anthony Johnson. Phil Davis chegou a ser um fortíssimo candidato ao cinturão do UFC antes de trocar o evento pelo Bellator, ostentando um cartel de 9-1 em seus primeiros 3 anos no evento. Um potencial confronto com o então campeão Jon Jones não era algo impensável na época e parecia que finalmente veríamos Jones ser testado contra alguém que não só tinha seu tamanho e porte físico, mas também contava com wrestling de qualidade. O problema é que o UFC escalou Davis contra Anthony Johnson no mesmo card de Jones vs Glover. Davis parecia mais preocupado com Jones, que estava sentado à sua frente no Media Day, do que com a luta em si. O repórter Ariel Helwani até começou sua entrevista dizendo: "Eu acho que muitas pessoas acham que você vai lutar contra Jon Jones nesse fim de semana. Você sabe que está lutando contra Johnson, certo?" Davis respondeu de bate-pronto: "Disseram que sim", antes de olhar para Jon Jones do outro lado da sala e completar: "Se você estivesse na cabeça dele, poderia sentir meus olhos queimando sua pele." Ficou muito claro que Davis estava pensando em Jones quando respondia às perguntas do repórter com: "Você quer que eu considere alguém de fora do UFC como digno de estar no UFC? Eu não acho que faria sentido." E a luta em si não poderia ter sido mais dominante, com Davis só conectando 16% dos seus golpes e falhando em todas as 8 tentativas de queda durante 3 rounds. Johnson se consolidou como novo candidato ao título da divisão e Davis teve que voltar para o final da fila. Para piorar, nenhum dos dois jamais enfrentou Jon Jones. Número 9, Yair Rodrigues vs Frankie Edgar. Sempre que um jovem lutador surge no cenário no MMA, nós fãs ficamos todos excitados e ouriçados, especulando quão longe aquele talento e habilidade desenfreada chegará no esporte. E as coisas não foram diferentes com Yair Rodrigues. Depois do Pantera atropelar André Fili e BJ Penn com chutes espetaculares e anotar vitórias sobre veteranos como Dan Hooker e Alex Cáceres, todos ficaram animados para ver o mexicano subir de patamar no peso pena, mas todos se perguntaram se ele não estaria tentando dar um passo maior do que a perna quando seus empresários toparam uma luta contra o ex-campeão do UFC, Frankie Edgar. Para ser justo com o cara, ele disse que topou essa luta exatamente porque era rebatendo as críticas com as palavras, abre aspas, "porque eu deveria escolher a luta mais fácil", fecha aspas. O cara falou que 2017 seria seu ano e que se tornaria campeão do UFC, e acreditava que uma vitória sobre Edgar o jogaria na cara do cinturão, mas é claro que não terminou bem para ele. Edgar deu uma aula de wrestling pro garoto, dominando completamente a luta até que os médicos interrompessem por conta do estrago feito por Edgar. O ex-campeão bateu tanto que o Pantera ficou em modo automático grande parte da luta, tomando mais porrada do que o necessário, e Yair certamente superestimou suas habilidades e aprendeu da pior forma possível, que ainda tinha muito a evoluir para chegar ao topo do UFC. Número 8, Demian Maia vs Gunnar Nelson. Fãs de MMA geralmente são apegados a algum lutador em específico, mas também gostam de lamber os dedos para lutas em que dois strikers de alto nível se enfrentam. E essa empolgação toda também se repete quando o UFC casa dois dos melhores grapplers do MMA, como na luta entre o lendário Demian Maia e a nova sensação europeia Gunnar Nelson. Todos sabíamos do nível de chão do brasileiro depois de uma porrada de finalizações no UFC, mas Gunnar era tratado como uma nova grande ameaça no chão entre os meio-médios do Ultimate, tendo perdido apenas uma de 6 lutas no octógono. O risco era alto, mas Gunnar achou que podia dar conta do recado no confronto que foi chamado de luta dos sonhos dos grapplers. Gunnar sempre foi um homem de poucas palavras, mas não era necessário falar demais para promover essa luta. A luta de fato foi empolgante no chão, mas a verdade é que não foi muito competitiva, com Gunnar ficando na defensiva o tempo todo e sempre um passo atrás de Demian, defendendo as tentativas de finalização e engolindo muito ground and pound. Grande parte das perguntas para Gunnar antes da luta eram sobre o polêmico treinador e do Portal e a preparação de Conor para a luta contra José Aldo no mesmo card, ignorando o fato de que ele tinha um matador pela frente. Gunnar estava muito cru ainda e Demian deixou isso bem claro dentro do octógono. Número 7, Paulo Borrachinha vs Israel Adesanya. Existem muitos estereótipos no MMA, como o wrestler americano, o kickboxer europeu e, claro, o porradeiro brasileiro. Seguindo o estilo de lendas brasileiras como Vitor Belfort e Vanderlei Silva, Paulo Borrachinha fez fila na divisão dos médios do UFC com 4 nocautes em 5 lutas até uma disputa pelo título contra Israel Adesanya.
Adesanya. Era força bruta nocauteadora contra o striker habilidoso e técnico, mas Borrachinha sempre diminuía os feitos de Adesanya, falando que o nigeriano era tão magro que nem parecia um lutador. Além disso, ele também sentiu a necessidade de compartilhar com todos os planos de matar o cara no octógono. Pelas coisas que dizia, Borrachinha esperava uma luta fácil, que Adesanya nunca lutou contra alguém tão grande quanto ele e ficava feliz em provocá-lo com ameaças de nocaute. Acontece que Borrachinha, embora realmente poderoso, subestimou a qualidade técnica de Adesanya e foi desmontado na longa distância, zombando o campeão e engolindo jabs como resposta. No fim, vitória por nocaute de Adesanya e uma sarradinha de leve. Borrachinha pode ser grande como Conan ou Bárbaro, mas ficou pequeno naquela noite. Número 6, Jeremy Stephens vs José Aldo. O MMA é recheado de personagens interessantes, cada qual com suas filosofias e energias. Alguns são frios e calmos, como o riacho islandês, como o Gunnar Nelson, e outros, como no caso de Jeremy Stephens, mais parecem um vulcão pronto para entrar em erupção no queixo de alguém. You should phrase that differently, right? E Stephens fez carreira no UFC enfrentando e nocauteando alguns dos melhores da categoria, mas nunca chegando perto do topo da divisão. Mas o UFC queria testar o cara em 2018, depois de 3 vitórias consecutivas, colocando ele contra o ex-campeão e lenda do UFC, José Aldo, que vinha de 2 derrotas consecutivas por nocaute para Max Holloway, e muitas dúvidas sobre o seu futuro de sua carreira. E Stephens falou alto nas entrevistas pré-luta, dizendo que Aldo já estava em fim de carreira e ele seria nocauteado. Abre aspas, Conor arrancou sua cabeça e Max arrancou seu coração. Eu vou arrancar a sua alma, fecha aspas. Ele claramente acreditava que Aldo estava um caco e que poderia fazer seu nome em cima dele. A luta foi lá e cá no começo, com Stephens testando o queixo do brasileiro, até que Aldo mostrou que tinha muita lenha para queimar ainda, arrebentando o fígado de Stephens e vencendo por nocaute técnico. O tiro de Jeremy saiu pela culatra e talvez só tenha servido para dar mais motivação a José Aldo. Número 5, Matt Hughes vs BJ Penn. A categoria dos meio-médios teve um único dono em seus primeiros anos no UFC, o Matt Hughes dominando a parada por quase 3 anos até aparecer um jovem prodígio havaiano chamado BJ Penn. BJ havia conquistado 5 vitórias no UFC, mas tropeçou nas disputas pelo título contra Jens Pulver e Keo Uno. BJ então decidiu subir para 77 quilos e lutar pelo cinturão que pertencia a Hughes, o que não foi bem visto pelo campeão da divisão. Hughes definiu os planos de BJ como um tanto desrespeitoso, especialmente depois de fracassar 2 vezes nos leves. Como os tempos mudaram, né? Hughes disse que BJ não seria capaz de nocauteá-lo nem finalizá-lo, então acabou topando a luta. Mas a história foi outra dentro do octógono. BJ caçou o campeão e descarregou combinações incríveis de boxe, arrebentando em pé antes da luta ir pro chão e o havaiano seguir em posição de controle. Não demorou muito até que ele pegasse as costas de Matt e encaixasse o mata-leão para finalizar a luta e conquistar o seu primeiro título do UFC. Ficou claro que Hughes havia subestimado BJ, pois tudo que ele havia previsto aconteceu às avessas, sendo dominado tanto em pé quanto no chão. BJ voltaria ao peso leve tempos depois para conquistar outro cinturão. Número 4, Alexander Hernandez vs Donald Cerrone. Não é segredo para ninguém que a categoria peso leve do UFC é uma das mais competitivas do esporte. O top 15 tá tão cheio de talentos que pode levar anos até que um deles tenha chance pelo cinturão. Alexander Hernandez sabia disso e decidiu tentar furar a fila depois de 2 vitórias impressionantes no UFC, desafiando o veterano Donald Cerrone e dando uma pimentada nas entrevistas pré-luta. O cowboy, conhecido por muitas coisas como se aventurar em esportes radicais insanos e chutes mortais dentro do octógono, Hernandez tentou tirar proveito do padrão de derrotas de cowboy e foi aí que o clima pesou, definindo Cerrone como um garotinho inseguro, balançando em uma cela com uma arma na mão e uma pena no chão, e prometendo enviar o traseiro geriátrico dele de volta para os estábulos. Eita ferro, ele via Cerrone como um trampolim para chegar ao topo da divisão, prometendo pressionar e quebrar o veterano, mas Cerrone foi capaz de resistir ao prometido aperto inicial. Conforme a luta continuava, Hernandez começou a desacelerar e Cowboy acelerava aos poucos o ritmo, usando seu Muay Thai preciso e castigando no ground and pound. O jogo mental de Hernandez saiu pela culatra e ele caiu do cavalo contra o Cowboy. Número 3, Diego Sanches vs Nick Diaz. Houve uma época em que Diego Sanches era visto como um bárbaro dos leves, um verdadeiro pesadelo. Todos achavam que ele havia se provado ao vencer a primeira temporada do The Ultimate Fighter e que estava no nível dos melhores do UFC, mas nem todo mundo concordava com isso. Nick Diaz ficou de cara quando soube que Sanches estaria ganhando mais do que ele, mas topou uma luta com um cara que, segundo ele, só tinha ganho um programa de TV e uma luta no UFC. Ele continuou minimizando seus adversários e falando abertamente qual seria seu plano de jogo, partir pra cima e dar uma surra nele. Tava bem claro que Nick não acreditava que Diego estava no seu nível e que deveria mesmo era se testar contra outros estreantes, mas Diaz acabou aceitando a luta e os dois se enfrentaram em um Fight Night do UFC. Sanches deu uma queda assim que a luta começou e foi assim praticamente a luta toda, com Diaz lutando por baixo e tentando evitar os golpes dele enquanto ele buscava uma raspagem ou finalização. No fim das contas, Sanches controlou a luta por 10 dos 15 minutos, além de 5 quedas, enquanto Diaz foi incapaz de parar o wrestling da jovem promessa. Diaz tinha desprezado suas credenciais e nunca imaginou perder para um ex-aluno do TUF.
Número 2, Aljamain Sterling vs Bryan Caraway. Bem antes de Aljamain Sterling tomar o cinturão dos galos de Petr Yan, o americano já era visto como futuro campeão do UFC lá em 2016, ficando invicto no MMA e acumulando uma sequência de 5 vitórias no Ultimate. O próximo em seu caminho era o veterano e o porteiro da divisão Bryan Caraway, que estava decidido a finalmente conseguir sua chance pelo cinturão. Sterling fez de tudo para queimar a imagem do cara nas redes sociais, cutucar o urso, como ele diz, incluindo um pôster para o Dia Internacional da Mulher, chamando-o de parasita e frouxo, ao se referir a seu relacionamento com a campeã Miesha Tate. Caraway comentou as alfinetadas com a frase que dá título a esse vídeo, acreditando que Sterling estava dando um passo maior do que a perna, mas o primeiro round da luta foi realmente do jeito que Sterling queria, já que ele controlou no chão e ameaçou com finalizações. Deu para ver a raiva nos olhos de Caraway a partir do segundo round, indo para cima do jovem talento e trocando porrada em pé, quedando, trabalhando no ground and pound e buscando as finalizações. Aljamain estava claramente derrotado no final e Caraway havia deixado claro que ele havia cutucado o urso com a vara curta. Número 1, Jake Ellenberger vs Stephen Thompson. Já que criaram um cinturão de The Baddest Motherfucker no UFC, era apenas uma questão de tempo até que a comunidade coroasse o The Nastiest Motherfucker também. E quem melhor para ostentar esse título que Stephen Wonderboy Thompson? A ideia é que alguém poderia ter alguma rixa com um cara tão puro é insanidade, mas Jake Ellenberger disse poucas e boas para ele antes do confronto no UFC. E esperava-se que Ellenberger lutasse contra Tyron Woodley, mas Woodley decidiu sentar e esperar pelo cinturão, e então ele topou ter Thompson como substituto. Para ele, karatê era só algo engraçadinho, que chutes giratórios até funcionam, mas sofrer uma derrota dominante aí já é demais. Bom, então tá, né? A luta em si foi um baile, com Jake ficando quase parado e deixando que o Wonderboy o acertasse à distância. Ele pegou o timing perfeito e derrubou o Wonderboy com uma bomba de direita, mas o karateca se levantou e ouviu o conselho do seu pai do corner, mandando que ele girasse. Ele fez exatamente isso, acertando 2 chutes giratórios seguidos na têmpora de Ellenberger e fechando a conta com um belíssimo nocaute. Longe de mim querer apontar a bela ironia que foi Ellenberger perder com 2 chutes giratórios, já que essa luta teve um cara tão bonzinho como o Wonderboy. Mas a verdade é que não dá pra resistir, 2 chutes giratórios na cabeça foram a cereja do bolo. E aqui vai um salve pro Balion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Balion no Twitter através do @Balion_Plays. E um salve também para Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.